Muito bom dia, meu proletariado. E também minha proletariada, meus camaradinhas. Tudo bem, meu povo? Café com Beckler chegando. Vou falar de vários jogos aqui que eu assisti no final de semana, hein? Real Madrid, Retafe, Manchester City, Fulham, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Manchester United, União Berlim, Leipzig, Lyon, PSG, Cruzeiro, Red Bull, Bragantino. Não vou falar do jogo do Barcelona porque já falei ontem, então já está dito sobre o Barcelona. Café com Beckler não pode faltar. Whey Protein. Hoje não tem café não. Whey Protein de pasta de amendoim, que ainda tem cacau 100%, banana e mais um pouco de pasta de amendoim. O sabor dele é pasta de amendoim. Vira basicamente uma pasta que eu espero que se distribua por todo o meu corpo depois em forma de músculos. Vamos lá, meu povo. Jogo de sábado primeiro. Real Madrid 2-1 no Retafe. O Retafe joga outra coisa parecida com o futebol, né? Até acho que contra o Real Madrid, sendo no Santiago Bernabéu, fez menos o artifício que ele faz em casa, por exemplo, que ele fez contra o Barcelona, de muitas trombadas, basicamente joga futebol americano, né? De impedir corridas de jogadores. Muito antijogo, muita coisa quase mau caráter, assim, sabe? Está tudo dentro da regra, mas é abusando o limite da regra o tempo inteiro. Saiu na frente com o erro do Fran Garcia, lateral esquerdo que o Real Madrid está apostando nessa temporada, estava no Raio Vallecano até a temporada passada. Ainda parece o ponto mais fraco desse time do Real Madrid nesse início de temporada. É um jogador que acho que tende a evoluir. Ele me parece mais técnico para atacar do que o Mendy, que é muito mais um ajudador do Vinícius, né? O Mendy não é um lateral tão ofensivo. Ou o Camavinga, que pode se tornar um lateral ofensivo, que é de muita explosão. O Fran Garcia não tem essa força física, mas faz bem diagonais, entra na área. Eu acho que é um jogador que conduz bem a bola, mas que na defesa vem se mostrando um ponto um pouco mais fraco do Real Madrid nesse início. Erra uma bola boba, uma jogada bem Retafe, né? Um tiro de meta, um chutão, um rebote, um segundo rebote, cabeçada para cá e para lá, até que a bola cai no pé do Borja Mayoral. Lei do ex, e ele faz 1-0. O Real Madrid teria a chance de empatar no primeiro tempo, ter um pênalti marcado, eu acho que em cima do Bellingham, que de fato não é. E acho que vai bem o árbitro indo no VAR e confirmando que não é pênalti. Eu acho que o Aleñá estica a perna e depois o Bellingham procura a perna do Aleñá para ter um contato. Para mim não é pênalti. E para que não fale, clubista, não sei o que e tal, também diz que eu não marcaria o pênalti no Lewandowski, que deu a vitória ao Barcelona contra o Osasuna. Então, para mim, decisão correta de não marcar esse pênalti. Davi Soria, o goleiro do Retafe, faz uma grande partida. O Real Madrid nesse jogo utilizou o Bellingham em muitas posições. Daqui a pouco o Bellingham vai ser um capítulo à parte aqui desse jogo. Mas ele começou jogando mais aberto pela direita e jogando bem. No segundo tempo ele voltou um pouco para a faixa central, até um pouco mais recuado, começando jogadas e tal. Também foi muito bem. E depois ele aparece muito bem na frente mais uma vez. O empate do Real Madrid vem um lance que não dá para entender até agora porque ele foi validado. O cruzamento tem uma mão do Diené, se eu não estou enganado, né? Que é pênalti. Mas antes desse toque do zagueiro do Retafe, o Rossellu participa da jogada. E não dá para saber se o Rossellu estava impedido ou não, porque as linhas não foram traçadas, não mostraram as linhas traçadas. A explicação que a TV espanhola deu, que estava transmitindo o jogo, é que o VAR explicou para eles, passou a explicação, que o toque do zagueiro do Retafe habilita o Rossellu. Mas o Rossellu participa da jogada antes do toque. Então, me pareceu uma explicação muito estranha. Me parece que o gol é mal validado. Se o Rossellu estava impedido antes, o toque do Diené depois não habilita o Rossellu. Habilita para um segundo toque que ele faz o gol, mas antes ele participa da jogada, ele tenta cabecear a bola e não consegue. Enfim, eu acho que é uma má decisão da arbitragem. Aliás, a arbitragem espanhola tem errado, mesmo com o VAR. No Villarreal e Barcelona, o primeiro gol do jogo que foi anulado, um gol do Villarreal, parece que tem um toque do Capoeira na bola para o Sorloth, e eu não vejo esse toque. Não consegui ver em nenhum momento. O gol é anulado por conta disso. E no segundo gol do Villarreal, tem o impedimento do Sorloth, a linha é mal traçada, não vem, e aí a jogada prossegue e tal, e depois sai o gol do Villarreal. Então, assim, com o VAR, a arbitragem na Espanha, que não é nada boa, tem errado lances que não se pode equivocar. Lance de traçar a linha, ver se a linha está bem traçada, se a bola desviou ou não em um ou outro, e a partir daí aplicar a regra. Que mais do Real Madrid? Bom, o Bellingham em várias posições e o Bellingham com uma capacidade goleadora que eu acho que surpreende ele próprio, Bellingham, né? Assim, são 3 gols vencedores já em 3 jogos, o Bellingham contra o Almeria, aí depois contra o Celta e agora contra o Retafe. Ele faz gols para vencer o jogo, gols de centroavante, assim. O gol que ele faz agora me parece muito mais um gol de 9 puro do que os outros, que ele entra na área atacando o espaço naquele momento. Quando eu acho que o Toni Kroos chuta, né? O Bellingham já sabe onde vai a bola.
Assim, ele faz uma corrida em direção ao goleiro para pegar um possível rebote, típico de um 9 com muito faro de gol. E a bola acaba, o Davi Soares, que jogou muito bem, acaba soltando essa bola, aos 49 do segundo tempo, e o Bellingham faz mais um gol da vitória. Quando o Benzema foi embora, ele deixou esse tipo de gol para trás. Gol que ganha jogo, gol difícil, porque depois que está 2-0, o terceiro e o quarto gol é mais ok que qualquer um faça. O gol difícil, o gol que abre a lata, esse é o gol mais importante. E esses são os gols que o Bellingham está fazendo. Temporada passada, acho que ele fez quase 15 gols, não lembro se foi 14 ou se foi 16, mas nas duas primeiras pelo Dortmund, uma ele tinha feito 4, outra ele tinha feito 6. Ele já tem 5 no Real Madrid. Ele já passou uma temporada no Dortmund e já está quase alcançando a segunda temporada dele por lá. Não é nada normal. Não dá para que o Real Madrid confie que este grandíssimo jogador vai salvar ele em todos os jogos. Porque não é normal que um meio-campista faça gol em todos os jogos, ainda mais esse tipo de gol vencedor. Mais um. Você está vazando para vocês um barulho de vidro quebrando. Do outro lado do quarteirão tem uma lixeira de reciclagem de vidro. Tem alguém jogando garrafas lá dentro com toda a vontade do mundo. Passando para a goleada do Manchester City sobre o Fulham, 5-1. Algumas coisas. Estreia do Doku ainda bastante tímida. Jogou Foden e não jogou Bernardo pela direita. Isso eu acho que é porque é um jogo que mais preocupado com o contra-ataque do Fulham, que ataca muito bem os lados. Já faz isso desde a temporada passada. Os laterais do Manchester City tiveram perfis mais defensivos, mas ainda assim o time queria atacar por fora. Então colocou um jogador de pé natural, né? Um destro na direita, para que o Foden pudesse atacar por fora e que por dentro tivessem Julian Álvares e Haaland. Então acho que por isso e não Bernardo. Bernardo é um canhoto, quando ele joga aberto pela direita, ou ele tende a trazer para o meio para criar, ou para abrir espaço para o Walker. Então até para dosagem de minutos também dos jogadores, esse perfil do Foden um pouco mais pela direita. Se vocês forem ver mapa de calor, inclusive, o Foden ocupa bem o corredor pela direita e o Walker tem posições bem mais defensivas, metros bem mais defensivos do que nos primeiros jogos da temporada. Cara, eu sei que assim, 3 gols do Haaland, mais uma vez participando de muitos gols, mas Julian Álvares, né? É incrível tanto que o Álvares é útil. Faz o primeiro gol, não sei se é uma assistência ou um chute errado do Haaland, mas ele como um segundo atacante, quando o Haaland deixa a marca do pênalti para buscar a vida em outro lugar, ele tá ali. Depois, no terceiro gol do Manchester City, ele dá um passe errado que acaba virando uma assistência, sofre um pênalti ainda. É um jogador que, repito, o Julian Álvares jogaria em quase qualquer grande time da Europa, em quase qualquer um. E a lesão do De Bruyne está fazendo com que ele quase sempre ganhe esse espaço de segundo atacante, um atacante atrás do Haaland. Além de tudo, pressiona bem, abre espaço, sabe se comportar como um ótimo coadjuvante. É um jogador muito, muito, muito útil. Depois que o jogo já estava 2-1 e começa a ter mais espaço, o Haaland é totalmente mortal. Atacando com espaço, com a defesa mais alta, com mais campo para correr. O Manchester City é um martelo, né? Não é um martelo desses que dá porrada, mas ele vai te quebrando, você nunca tem a bola, ele sempre procura o espaço. Ele sempre toca com intenção. Barcelona, por exemplo, toca, muito sem intenção. Às vezes o Manchester City toca com intenção. Se você marcar errado, ele vai te machucar, ele vai te fazer dano, ele vai te fazer mais um gol. E é isso que o Manchester City saiu fazendo no segundo tempo. O gol que abre o caminho para vencer, o gol do Ake no primeiro tempo, devia ter sido anulado, na minha opinião. É um impedimento claro do Akanji, que acho que talvez retarde um pouco a ação do goleiro, mas que ele está no meio da jogada e ele tem até que tirar o corpo dele ali, alguma distração causa. Para mim, deveria ter sido anulado. Acho que o árbitro nem foi ver. O VAR entendeu que nem precisava interpretar, porque é lógico que o Akanji não participou. Eu discordo dessa decisão. Jogos de domingo. Liverpool 3-0 no Aston Villa. Esperava mais do Aston Villa nesse jogo. Foi um time que marcou valente demais, acima demais, né? Subiu muito a sua marcação, dando muito espaço nas costas, cometendo um erro muito grave, que é marcar mal os passes. Subiu para marcar, dava muito espaço para o Liverpool sair jogando. O Liverpool tem grandes lançadores, a gente viu um festival de mísseis do Arnold para frente, sempre com muita intenção também, achando principalmente Salah e Darwin Núñez. Então, assim, ter essa proposta agressiva, que muitas vezes os times do Unai Emery têm, são sempre times que marcam bem na frente ou que se fecham bem atrás, são times que sabem o que estão fazendo dentro de campo. Me surpreendeu como o time não marcou bem a saída do Liverpool. O Liverpool teve muito espaço para sair, muita tranquilidade para sair jogando e para achar essa bola longa. Gostei muito do meio campo com McAllister, Szoboszlai e Endo também, né?
porque na hora do Liverpool pressionar, eles conseguiam descansar o Salah e ainda assim pressionar bem. O Salah começava marcando o zagueiro pela esquerda, quando a bola girava muito, ele só parava do lado do lateral e subia o Szoboszlai para pressionar por ali. Gostei muito da forma de pressionar do Liverpool. Algumas coisas de Liverpool das antigas, né? Liverpool da primeira fase com o Klopp, já acho que é um outro time, e que funcionou tão bem. De pressionar bem o rival, de sair bem de bola longa, de o Salah de novo continuar brilhando como sempre, mas assim, algumas coisas recuperadas daquele Liverpool que são características que o Klopp vê no seu time, né? Assim, na sua forma de ver futebol, de boa pressão, de boa bola longa, de rapidamente chegar no gol adversário, e isso se viu contra o Aston Villa muito bem. Foi 3 e podia ter sido mais. Algumas boas jogadas que o Darwin Núñez finalizou na trave no primeiro tempo, uma ótima do Arnold para o Salah no segundo tempo, que ele cruza de pé meio que de trivela e que o Emi Martinez dá um pequeno toque que tira o Darwin Núñez de conexão perfeita que ele tinha que ter com a bola e ele finaliza para fora, enfim, até ficou barato, embora o Alisson tenha feito algumas boas defesas. Arsenal 3-1 no Manchester United. Eu falei aqui, acho que no vídeo da semana passada, Café com Beckler, que eu tava achando o Arsenal com a nova formação, com o White jogando de zagueiro, o Partey de lateral, e o time ainda tava sem o Zinchenko, que tava jogando muito por dentro, porque depois o Partey virava meio campista, deixava todo lado pro Saka de um lado, todo lado pro Martinelli do outro, são pontas de pés trocados, então eles tendem a vir por dentro, e o time tava afunilando demais. Neste jogo a gente já viu diferente. Ben White com o corredor pela direita, Zinchenko jogou muitas vezes mais aberto do que fechado. O gol de empate do Arsenal é uma maravilha, de jogada bem construída, de levar para um lado, de levar para o outro a bola, até abrir os espaços e o Odegaard finalizar sozinho da meia-lua. Por que o Odegaard consegue ficar sozinho na meia-lua? Porque você já desorganizou tanto o seu rival, está perseguindo as suas sombras e o espaço é criado. Então, alguma coisa daquele estalo bom do Arsenal da temporada passada teve. Ainda acho que essa é a melhor formação. O Havertz ainda não tão bem conectado, mas os dois laterais atacando, Zinchenko às vezes por dentro, às vezes por fora, faz isso muito bem. E algumas coisas do Havertz já de Xhaka, né? Muitas vezes o Zinchenko vinha por dentro, o Xhaka abria como quase um lateral e eu vi o Havertz abrindo o Zinchenko por dentro para jogar com o Martinelli. Então, algumas coisas da temporada passada acho que o Arsenal começa a recuperar. As boas sensações que eu tive do time nesse jogo foram quando eu vi coisas da temporada passada e não as novas coisas que o Arteta está tentando colocar. Talvez seja simplesmente questão de tempo até que o time se adapte bem a essa forma dele colocar a equipe para jogar. Do Manchester United, eu acho que foi um jogo grande que o Manchester United opta por contra-atacar. Fez isso muitas vezes na temporada passada contra o Arsenal, contra o Manchester City, contra o Barcelona e muitas vezes se deu bem. Né? Ganhou do Arsenal uma vez, ganhou do Manchester City, eliminou o Barcelona com empate e uma vitória. Então é um time que sabe fazer isso, embora também saiba tratar muito bem a bola. Tanto que o gol é uma jogada de recuperação rápida, mas de time de qualidade. Ótimo passe do Eriksen, Martial fixando os zagueiros para que o Rashford tenha 1 contra 1 e o Rashford faz o primeiro gol. Quase acontece uma jogada parecida no segundo tempo, que o Martial chuta, o Henderson faz a defesa e depois tem uma bola desviada do Rashford que vai para escanteio. De novo uma boa saída no lance do gol anulado do Garnacho por muito pouco. E aí o lance se define por detalhes. Eu vi críticas ao Manchester United, que no início da temporada não é bom e que é decepcionante, que esse jogo contra o Arsenal, que o Arsenal teve mais organizado. Eu falei, cara, 5 minutos antes do Arsenal ganhar com uma bola desviada de um gol de escanteio, um lance aleatório, o Manchester United construiu um gol. O gol da vitória do Garnacho, que não foi, tem mais sentido que o gol da vitória do Declan Rice. Depois tem o gol do Gabriel Jesus, que é um golaço, né? Já com o Manchester United indo para uma jogada kamikaze, indo para um tudo ou nada. Mas o gol do Manchester United tem mais sentido do que o gol do Arsenal. Se fechou para contra-atacar, colocou o Højlund, colocou o Garnacho, colocou jogadores para isso, não sofreu tantos riscos, teve uma defesa do Onana, né, no chute do Saka e só, e não correu tantos riscos assim, e conseguiu contra-atacar. Então, para mim, o jogo do Manchester United fez muito sentido. Foi bem executado até. Outra coisa é que, na hora de decidir, seu atacante esteja um ombro na frente do zagueiro. É um detalhe. E que depois, num escanteio aos 40 e tantos do segundo tempo, o Declan Rice domina, o chute dele, acho que o Onana estaria na bola, a bola desvia, não sei se foi no Maguire, acho que não tem um jogador antes do Maguire, e acaba entrando. Então, futebol tem isso. Jogos muito parelhos, sorte e azar,
fazem a balança decantar para algum lado. E depois, já com o time totalmente aberto, Gabriel Jesus faz um golaço bom para ele, né? Desencantar, fazer gol, marcar pela primeira vez no Manchester United, nunca tinha feito. Então, legal pelo Gabriel Jesus. No mesmo horário, eu assisti Union Berlin e Red Bull, que não é Red Bull, né? Hansbaum Leipzig. Cadê nós? Baita jogo, hein? Baita jogo. É legal ver estilos diferentes na Alemanha. Semana passada o Quesada fez um vídeo falando sobre um pouco sobre os estilos diferentes dos times alemães. É legal, eu recomendo o vídeo do Quesadinha sobre isso. E a gente viu dois estilos bem diferentes. Union Berlin não sobe para marcar, não vai pressionar lá em cima, ou quase não faz isso, para não dar a bola longa, não tem uma defesa tão rápida assim. O Leipzig adora que te subam para marcar, para jogar a bola nas costas da sua defesa. Tanto pode ser bola longa ou sair pelo chão, que sai muito bem o Leipzig também. O Union Berlin não morde a isca. Fica um jogo muito parelho, com poucas chances até, com o Union Berlin atacando muito pela esquerda com o Gosens e com o Fofana o que veio do Chelsea, né? Contratado, não teve espaço e fez um bom primeiro tempo, o Gosens também. E aí o jogo continua parelho, fechado, como são os jogos normalmente do Union Berlin, até o Xavi Simons, que vem aparecendo muito bem. Já disse aqui também no outro vídeo, para mim o Xavi Simons é um erro do Paris Saint-Germain ter deixá-lo sair. O Paris Saint-Germain precisa de um jogador, eu acho, com as características dele para alguns jogos. E ele faz parte do elenco. Ele foi comprado agora com opção de recompra, mas ele estava no PSG, na volta dele do PSV, e o time decidiu abrir mão do Xavi Simons. Faz um golaço que só não é mais bonito do que o terceiro gol. Que é a jogada do Dani Olmo com o Chesco, né? Assim que acho que pronuncia o nome do atacante que entrou no segundo tempo. É uma maravilha, cara. A cavadinha que o Dani Olmo dá é impressionante. O Union Berlin já estava com um a menos, porque o Volland foi expulso, bem expulso. E aí o time se abriu, o time foi para cima, o time deu mais espaços, o time se recompôs pior. E aí o Leipzig aproveitou. Esses tipos de jogos muito Bundesliga são a melhor coisa do mundo para o Leipzig. É o time hoje que melhor joga o futebol da Bundesliga. Outra coisa é que o Bayer Leverkusen joga outra coisa, que o Union Berlin joga outra coisa e que o Bayern esteja num outro nível técnico. Mas este jogo de idas e voltas, e corridas, ninguém faz melhor do que o Leipzig. O Guardiola, no ano passado, eu estava lá em Leipzig no empate por 1-1. Ele não mexeu no time, o time dele foi meio dominado no segundo tempo e ele gostou, porque ele não queria um jogo de idas e voltas, então ele queria mais controle mesmo. Depois ele sabia que o jogo dele em Manchester era outra coisa. Mas assim, o Guardiola também já tinha visto que não dá para jogar com o Leipzig sem ter o controle. Se você perde o controle, já era. Porque num jogo descontrolado, o Leipzig vai melhor que todo mundo. O Leipzig vai melhor do que ninguém. Então, palmas pro Leipzig, que hoje está jogando demais. Começa muito bem a temporada. Olho se talvez não possa brigar com o Manchester City pela primeira colocação do grupo, hein? O normal é que o City passe em primeiro na Champions, mas se os dois fizerem todos os pontos que tem que fazer, não 6 pontos, os 12 pontos em cima dos seus adversários, talvez eles possam ter um confronto direto. Na temporada passada, no agregado, foi 8-1 Manchester City, mas o 7-0 não é normal também, e talvez possa ter um pouco mais de disputa pela primeira colocação. Último jogo europeu do dia, Lyon PSG 4. Foi quase no horário do jogo do Barcelona, mas tinha 15 minutos para cá e para lá, e os 15 minutos primeiros antes de começar o jogo do Barcelona, o PSG praticamente já tinha decidido o jogo. De um Lyon muito fragilizado, eu não sei se na hora que eu estou gravando esse vídeo o Laurent Blanc já caiu, técnico do Lyon, mas ele deve cair. O Lyon começa a temporada com 1 ponto em 4 jogos e um futebol horrível, futebol muito ruim. O primeiro gol é o Ugarte, que começa muito bem a temporada, muita capacidade de pressionar na frente e também de proteger atrás, fisicamente muito bom, de boa leitura também, né, de como pressionar, de quando morder e tal. Rouba uma bola do Tolisso, sofre o pênalti, sai 1-0 do PSG e depois o PSG já começa a achar muitos espaços. Eu gostei, foi a primeira vez que eu vi com mais atenção o PSG essa temporada. Gostei muito do invento tático do Luiz Henrique, de quando o time tem a bola, o Vitinha vira quase um ponta esquerda. Porque o Mbappé não quer jogar tão aberto, não quer jogar tão pegado na lateral. Então, quando o Vitinha vai para a esquerda, ele fixa o lateral com ele, o lateral não pode deixar o Vitinha sozinho, fixa o lateral com ele, então o Mbappé joga entre lateral e zagueiro. Então, gera dúvidas para o zagueiro, se ele vai estar entre os dois, se ele vai correr por fora entre o lateral e o zagueiro, se ele vai correr por dentro entre os dois zagueiros. É uma muito boa alternativa tática do Luiz Henrique e funcionou. Assim, o time criou muitos gols, terminou o primeiro tempo 4-0 e podia ter sido mais, teve bola na trave,
Grande jogada do Asensio também, não só no gol que ele faz, né, que é uma jogada por dentro, mas uma jogada de calcanhar que ele deixa, acho que pro próprio Vitinha que finaliza para fora. Enfim, Paris Saint-Germain me parece com mais cara de time mesmo. Concentra as ações no Mbappé, tem um muito claro líder técnico agora, não é uma coisa dividida, e é no Mbappé que as coisas estão concentradas, me parece com muito mais cara de time. No segundo tempo, com 4-0, transmissão às vezes ou dava para ouvir ou dava para ver o Luiz Henrique cobrando. Tem que colocar na cabeça desses caras que eles têm que continuar, que eles têm que continuar, que eles têm que continuar. Até que foi um segundo tempo só razoável, mas acho que isso vai com o tempo mesmo, para que esses caras entendam de que é preciso estar acostumado a fazer jogos de 90 minutos. Que o PSG não pode fazer esses jogos curtos que ele faz na França, que ele decide rápido, e parar de se esforçar. Tem que continuar se esforçando, tem que continuar levando a sério. Se for para fazer 4 e depois 8, que seja assim. Então acho que o Luiz Henrique ainda vai dar esse ponto de cobrança. Um pontinho sobre o Dembélé. Ainda me parece ansioso, talvez quando marcar se libere um pouco mais, mas me pareceu ansioso em alguns momentos do jogo. Assim como no Barcelona no início dele, também parecia ansioso. O Dembélé do final da etapa dele no Barcelona é muito mais confiante, calmo, lúcido do que no início. E no PSG ele ainda está me parecendo assim, algumas vezes, algumas grandes jogadas, mas um pouco aleatório. Ainda buscando a vida de qualquer jeito. E a pior coisa que tem para fazer é perder o sentido e simplesmente correr, né? Assim, é o pior jeito de se jogar futebol. Então ainda acho que pontinho do Dembélé para melhorar. E para finalizar, 11h30 da noite de domingo, eu falei, por que não assistir um Cruzeiro e Red Bull Bragantino? Mais um jogo sem ganhar do Cruzeiro, que eu acho que tá muito nervoso. O time tá muito nervoso, tá muito ansioso. Teve bons momentos do jogo e muitos maus momentos do jogo. Acho que o Bragantino termina o jogo muito mais inteiro do que o Cruzeiro. A paralisação para verificar um possível pênalti e tal, que teve aos 37 do segundo tempo, demorou 4 minutos por um lance muito fácil. Primeiro que não é pênalti, a bola bate na mão do Wesley que está muito perto do corpo. E segundo que é um impedimento muito claro. Cara, você não pode parar um jogo por 4 minutos por uma jogada tão fácil. Me desculpe o VAR do Brasil. Acabei de falar que na Espanha também estão errando bobagens, mas é muito fácil. É um lance muito fácil que não pode demorar tanto tempo. Mas depois disso, que a torcida já começava a cobrar, que a torcida já estava percebendo, que é assim, pô, eu não sou sommelier de torcida. A torcida está percebendo que o time teve uma queda física, técnica e acho que principalmente de confiança durante o jogo, e a torcida também teve. A torcida sentiu junto do time. Começou a cobrar, reclamar, vaiar, e depois disso se reacendeu de novo para apoiar e para ver se o Cruzeiro conseguia fazer alguma coisa. Acaba que eu acho que o Bragantino é melhor, a principal chance é do Cruzeiro, um chute do Machado na trave, mas tem que voltar a ganhar. O Cruzeiro tem que voltar a ganhar para voltar a confiança. Eu acho que o time não era tão bom como o início do campeonato, chegou a ficar em sexto, sétimo lugar. Tinha gente pensando que ia brigar lá em cima, eu nunca pensei, mas também não é um time para passar 7 jogos sem ganhar no campeonato. Tem 2 vitórias nos últimos 16 jogos, somando também Copa do Brasil e uma outra sequência ruim do Brasileiro. Falta confiança. A bola está começando a queimar no pé dos jogadores, imprecisão, jogadores um pouco escondidos. A paralisação para a data FIFA é perfeita para o Cruzeiro, é perfeita. É o típico goleiro caindo no chão para fazer cera. É tudo que o Cruzeiro precisa nesse momento, é dar uma parada. Você contratar um técnico, mas precisa dar uma parada, parar de acontecer coisas, respirar e tentar voltar a jogar bem. O time começou a se debater. Pior coisa, tá afogando, não se debate. Pensa. O time começou a se debater. Então a melhor coisa é a paralisação para a data FIFA, que se esfria a cabeça, que tem que ganhar rapidamente para voltar a confiança. Uma coisa é você estar em 12º caindo, e outra coisa é você estar se mantendo em 12º, 13º, 11º, 9º, 13º. Isso não está acontecendo, o time está fazendo isso aqui. Então, a hora que equilibrar, ganhar 2 jogos, aí não ganhar 3, aí ganhar 1, aí empatar outro, aí perder 2, aí ganhar mais 1, aí empatar mais outro, aí depois ganhar mais 1. Quando isso começar a acontecer, não vai cair. Mas se continuar do jeito que está, é muito perigoso. Queda de confiança da torcida, de cobranças e tal. Já demitiu o técnico. É muito ruim. Enfim, meu povo, foi isso aqui, hein? Quase meia hora de café com vocês. Isso aqui já virou um cimento. Ainda está razoavelmente líquido. Então, tomem seu whey protein de manhã, depois do treino. Antes, mais carboidrato mesmo, de fácil absorção, pra vocês terem energia. Depois o whey protein, pra vocês darem aquela massificada legal. Boa semana, hein? Data FIFA. Vamos ver temas aqui pro canal. Ainda não tenho exatamente uma agenda clara. Sexta-feira eu vou responder as perguntas que vocês mandam. Essa semana eu respondo na sexta mesmo. Na semana que vem eu tenho que gravar na quinta-feira. Mas teremos coisas por aqui. A gente vai
analisando com vocês. Faça favor de se inscrever e deixar like aqui para me ajudar, eu agradeço demais, é a única coisa que eu peço. E até o próximo vídeo, meu povo. Beijo para vocês. Tchau.